E aí a gente tem 5 variantes. Quais seriam, Virginia, as variantes da poroceratose que a gente vai falar aqui um a um? Isso. Tem a Vamos clássica, lá. né? Tem a Que é a clássica. poroceratose de Mibelli. A gente tem a poroceratose linear. A gente tem a poroceratose actínica, né? E tem a poroceratose palmoplantar e apontada. Eita, são 5, né? Parece muito difícil, mas assim, acho que o nome até ajuda, né? Pra gente conseguir Ajuda bastante. diferenciar e não dar nó na cabeça de vocês aí, de todo mundo. Então, vamos falar primeiro da poroceratose de Mibelli, ou também chamada poroceratose clássica. Já aproveito para mostrar aqui a imagem para quem está nos acompanhando no YouTube. Então, Mibelli, esse tipo de poroceratose é chamada clássica, parece surgir mais na infância e adolescência, né? Um surgimento mais precoce, não é isso, Virginia? Isso, pacientes mais jovens, né? Isso. E tem mais relação com a questão de herança, né? De herança autossômica dominante. Isso. Né? A tendência dessas lesões de poroceratose, como vocês veem, são lesões relativamente grandes, tá? Então, não são tão pequenininhas como a gente vê em outros tipos. Então, são lesões que têm tamanhos variados, mas têm uma tendência à expansão centrífuga, podendo atingir vários centímetros de diâmetro. E como a gente viu a característica de qualquer poroceratose, o clássico, a área atrófica central envolta por um muro de hiperceratose. Então, bem clássico. E aí, ver esse padrão de repetição, né, no corpo, né, na superfície da pele dos pacientes, faz a gente pensar. Na maioria das vezes é assintomática, na grande maioria. Então, você não vai pensar em tinha, coça, não vai pensar num eczema, coça, né? Então, aqui já começa a diferenciar um pouquinho. Lembrar que tende a aparecer um pouco mais frequentemente nas extremidades. E aqui, ó, pensa nessa imagem, principalmente perna, área distal e dorso de pé. Essa é uma das áreas mais comuns. E a gente não tem uma previsibilidade como vai evoluir, né, Virginia? Porque tem gente que diz, vai durar isso, não está incomodando, eu tenho que tratar, não tenho. Regredir ou pode progredir. Isso. Então, assim, não existe previsão. É muito ruim, né? Na verdade, a gente estima, assim, essas doenças que a gente não tem como estimar a evolução, são um pouco frustrantes, tanto para o médico como para o paciente, né? Eu digo que às vezes até vitiligo, doutora vai melhorar, não vai, a gente não tem um marcador clínico, característico, laboratorial. Então, muitas vezes o paciente regride espontaneamente e outros vai crescendo. E a tendência é que, em algum momento, essa poroceratose pode evoluir e chegar a deixar a cicatriz atrófica, fazer alguma fibrose, até alguma retração na área de tornozelo, extremidade. Tem descrição até de pseudoanhum. Então, tem muito cuidado da localização que ela pode surgir, tá? Porque nesses casos, né, pode acometer qualquer área, inclusive até mucosas, né? Isso. Não é frequente, mas pode acometer. Mas é mais característico mais nas extremidades, principalmente dorso de mão, dorso de pé, né? Que inclusive é uma área também que tem um acometimento frequente de granuloma anular. Sim, né? Então acho que é o principal diagnóstico diferencial, né? Isso, mas o granuloma anular, a borda ela tende a ser um pouco mais infiltrada, não é uma borda tão hiperceratótica como é essa lesão assim, clássica da poroceratose. Isso, tá? Exatamente. E as formas gigantes de poroceratose geralmente são resultado do crescimento da poroceratose de Mibelli. Então, existem outras formas que tendem a ser menorzinhas, apresentações anulares de milímetros, diferenciam um pouquinho da poroceratose de Mibelli, não é isso? Isso. Vamos lá. Então, a gente tem um segundo tipo, que é a chamada poroceratose linear. E como é que a gente pode identificar isso? Você de cara já ia dizer, Virginia, como a gente está vendo aqui, lesões agrupadas, formando um trajeto linear aqui no membro inferior esquerdo da paciente, seguindo linha de Blaschko. E geralmente é mais comum na infância, né? Esse daí também são pacientes mais jovens, né? Faz aí um diagnóstico diferencial com líquen estriado, né? Porque tem aquelas papulazinhas também que seguem aí a linha de Blaschko com Neville, né? Mas a gente vai ter a lesão clássica. São lesões menores do que na poroceratose Mibelli. São pequenininhas, anulares agrupadas fazendo esse trajeto linear, né? E dermatologia é detalhe, né? Então, a questão é você realmente examinar. Você vai perceber a lesão elementar, né? A papulazinha menor, né? Mas plaquinha anular, atrófica na região central com esse murinho aí de hiperceratose na periferia. Isso. E aqui o diagnóstico diferencial principal, acho que o líquen estriado, né? Que a gente falou. E também o Neville, né? O Neville inflamatório epidérmico. Então, tem que pensar, todas essas são relativamente mais comuns na infância. Então, a gente tem que examinar de perto para
não fazer confusão diagnóstica, né? Exatamente. E a gente vai para a forma mais frequente, né? Eu digo que apesar da poroceratose clássica ser a de Mibelli, a clássica não é a mais comum. Aí para enlouquecer a gente, mas é assim mesmo. Então, Pois a é. poroceratose mais comum é a actínica superficial disseminada. E aí, como o nome diz, já pode dar uma sugestão para a gente. Como é que a gente pensa na poroceratose actínica? Então, já vai ser a poroceratose que está mais relacionada, né, à exposição solar, né? Então, o paciente ele vai apresentar essas lesões nas áreas expostas ao sol e tende aí a surgir em idade mais avançada, né? A gente viu que a de Mibelli linear é infância, adulto jovem, né? Agora não, Isso. já vai para a terceira, quarta década de vida, Isso. tá? E aí o paciente vai apresentar as lesões clássicas, como a gente aqui já explicou várias vezes, né? E só que são lesões que são menores do que na poroceratose de Mibelli. A tendência é que tem aí de 2 a 7 milímetros, né? Isso, Essas e é lesões. importante lembrar aqui que pode acontecer acometimento facial, que nas outras não é tão comum. Então, a gente vê, como na imagem aqui, para quem nos acompanha no YouTube, essas lesões anulares, ó, com esse murinho hiperceratósico, né, geralmente de poucos milímetros ou centímetros, mas tendem a ser pequenas na face, na fronte, que é uma área fotoexposta, de um paciente com poroceratose. Isso. E mais uma coisa para diferenciar da de Mibelli é que a gente falou que na de Mibelli, né, não é comum, é mais extremidades. Aqui pode ter, né, na face. E na de Mibelli pode acometer mucosas. E aqui não tem acometimento de mucosas. Nem área palmo plantar. Então, lembrar disso tudo. Então, actínica superficial disseminada, o nome já diz tudo. É actínica, área exposta ao sol, é superficial, então ela não é tão grosseira, ela tende a ser mais fina de forma geral. E é disseminada porque é disseminada mesmo. Então, assim, a gente vê de forma geral. Então, dissemina pega até face. Palmo plantar aqui não entraria, tá? Isso. Ok? E vamos para outra forma, poroceratose punctata. Essa passa batida, não passa não, Vi? Essa daí, o diagnóstico não é fácil você pensar, né? Porque, assim, são lesões aí que são muito pequenininhas, gente, né? Que aí vai parecer aí essas ceratodermias punctatas, né? Que tem, às vezes, na doença da Rie, né? Mas se você olhar realmente o detalhe, você vai ter as lesões bem pequenas, mas com a característica clínica da poroceratose. Aquele murinho, micromurinho, né, bem pequenininho, às vezes até a dermatoscopia pode ajudar, né? São lesões que parecem só hiperceratose pontuada, então tem que examinar com calma. A gente tem dispositivos para diagnóstico diferencial, então vamos utilizá-lo com a frequência maior para não fazer confusão, porque entraria diagnóstico diferencial, ceratodermia punctata, doença da Rie, Cauda, enfim, outras condições de ceratodermia ou com alteração palmo plantar. E se a gente não examina bem ou, eventualmente, não biopsia, a gente vai errar, né? Isso. Então, punctata, como a gente falou, mais em extremidade, parece um pontinho. Isso. Simples assim. Eu adoro quando as doenças têm um nome que ajudam, né? Que ajuda. E temos a poroceratose palmo plantar disseminada. A gente diz que é palmo plantar, nem ter disseminada, porque é por onde ela inicia, né, Vi? Então, como é que a gente vai diferenciar a palmo plantar das outras poroceratoses? Isso, dessa daqui também, assim como a de Mibelli linear, é mais na infância, né? Isso. E vai começar aí nas palmas e nas plantas, né? E aí depois é que você vai ter o surgimento de outras lesões pelo corpo. Isso. Então, a tendência é que ela ser um pouquinho menos ceratósica. Vê que coisa oposta. Então, a tendência das poroceratoses é ter hiperceratose. Aí, na palma e planta, que é onde a gente naturalmente tem mais hiperceratose, aqui não tem hiperceratose. Então, eu digo que São é quase... menos hiperceratose. eu digo que é quase o espelho oposto, digamos assim, o inverso da actínica superficial disseminada, que pega todas as áreas e tende a ter essa presença do murinho bonitinho. E não pega mucosa nem palmo plantar, que é o contrário. Pega mucosa, pode afetar a área palmo plantar, mas depois pode espalhar. E aí fazer confusão diagnóstica. Então, a observação da área palmo plantar ajuda muito no diagnóstico diferencial das formas clínicas e digamos assim, a evolução natural da doença. Onde começou, por onde partiu, onde tem lesão, e a idade, vai ajudar. Né? E a idade do paciente, né? Que a gente vê que na actínica é mais comum já aí terceira, quarta década, e essa daí é mais frequente de iniciar na infância. E aí tem que ter uma suspeição, porque parece uma área sutilmente exulcerada, você não vê aquele murinho tão bonito. Isso. Lógico, exatamente. A dermatoscopia também pode ajudar, na dúvida biópsia, mas não é tão clássico, e o histopatológico, tão clássico como nas outras. Então, se a gente não tiver a antena ligada aí, passa batida. Se você não pensar no diagnóstico, né, não vai dar esse diagnóstico. Não vai dar diagnóstico, né? Primeiro a gente tem que saber que existe, senão a gente não fecha. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram.
Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.